Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você encontra os nossos episódios mais recentes para compartilhar aí nas suas redes sociais e assistir quantas vezes quiser. Bom, revelações de escândalos da política, dicas de tratamentos de saúde alternativos, alertas sobre violência, promoções imperdíveis e denúncias de maus tratos em animais. Bom, desde os anos 1990, quando a internet começava a se popularizar no Brasil, o compartilhamento de notícias se tornou uma prática entre os usuários da rede. No entanto, muitas delas são informações falsas. Recentemente, por exemplo, páginas falsas no Facebook anunciaram sorteios de automóveis de luxo e até smartphones para os seus seguidores. E com a pulverização das redes sociais, esses boatos fazem ainda mais vítimas. Bom, em tempos de crise política e polarização de ideias, as falsas informações fizeram mais de 200 mil vítimas na semana que antecedeu a votação do impeachment na Câmara dos Deputados. Tanto aqueles que apoiam o impedimento da presidente, quanto aqueles que são contra. Segundo o levantamento do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Acesso à Informação da Universidade de São Paulo, 3 das 5 reportagens mais compartilhadas por brasileiros no Facebook nesses dias eram falsas. Mas e aí, afinal, como identificar um boato na internet? Quais cuidados devemos ter antes de compartilhar uma notícia? Bom, quem fala mais com a gente sobre esse assunto é a Jamila Venturini, pesquisadora do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito aqui do Rio. Professora Jamila, bem-vinda à Conexão, tudo bem com você? Tudo ótimo, Cristiano. Bom, a gente sabe aí que o brasileiro está cada vez mais a fim de entrar na internet, já mais da metade da nossa população, segundo os dados mais recentes do IBGE, já tem acesso à web, agora cada vez mais pelo celular. Essa praticidade aí de ter um acesso muito fácil também facilita o compartilhamento de notícias e de informações. Agora, quais cuidados o usuário que não está tão acostumado a viajar pela web deve ter para não estar divulgando abobrinhas e mentiras pela web? Principalmente quando a gente entra nas redes sociais, quando a gente ingressa nesse ambiente, a gente quer interagir, quer fazer novos amigos, né, ganhar alguma atenção. E aí eu acho que o principal cuidado é saber a fonte dessas informações, né, e perceber que existem certos comportamentos ou certos tipos de informações que são um pouco inusitados, né, que merecem um pouco de atenção. Então, esse tipo de notícia que você estava mencionando, às vezes uma notícia muito escandalosa, uma notícia que chama muito atenção, muito sensível, ou então que promete uma coisa assim maravilhosa, talvez mereça algum cuidado, alguma atenção especial antes de ser compartilhada, até porque quando a gente se torna também um propagador de informações, né, isso vem com uma certa responsabilidade enfim, é importante considerar essas questões. Isso, né? É importante mencionar, porque você pensando na era antes da existência das redes sociais, pensava-se aí em comunicadores como, enfim, os meios tradicionais, como TV, rádio, os jornais e revistas. Hoje em dia, com uma rede social, cada um de nós, todos os cidadãos, são potencialmente aí divulgadores de informação, formadores de opinião. Então é importante aí pensar de onde é que você está pegando as informações antes de dar o compartilhar, o share na sua rede social também, né? Exatamente, exatamente. Acho que isso é uma coisa maravilhosa que a rede traz, né? Essa possibilidade de todas as pessoas poderem ser ouvidas, poderem falar suas opiniões e difundir suas ideias livremente, mas esses cuidados são importantes. E aí pensar, muitas vezes a gente entende que a internet é aquele lugar onde você tem um discurso livre, você está livre de qualquer intervenção, então também é muito comum hoje em dia esses debates do tipo uma crítica aos meios tradicionais
tradicionais, porque eles são muito enviesados, e a internet como um lugar onde você tem a liberdade total de ideias. Pensar que isso nem sempre é verdadeiro, né? Então você tem grupos e você tem agentes também tentando intervir nesse ambiente, difundindo uma informação verdadeira ou falsa, mas também tentando mobilizar opiniões e ideias, né? É interessante esse caso que você menciona das notícias falsas na semana que antecedeu a votação do impeachment na Câmara, como as pessoas, às vezes, elas estão propensas a acreditar nas informações que confirmam algo que elas queriam que fosse verdadeiro ou uma ideia que elas já têm. Então, isso é uma coisa também interessante, né? Não é porque você tem uma determinada opinião e você tem uma determinada suspeita que você também pode agir de uma forma inocente com relação àquelas notícias que vêm. E pensando até nisso, né? Que existem grupos que às vezes plantam essas notícias já de uma forma a tentar manipular, tentar direcionar a opinião, e nesses tempos de polarização política tão intensos, né, isso ainda é mais evidente. Sem dúvida, existem grupos aí, isso já é confirmado, de mesmo blogueiros ou criadores de falsas notícias que compram aí uma ideia, criam um texto que vai ter um apelo muito grande, disseminam nas redes sociais, aí tentando convencer o maior número de pessoas de um lado ou de outro. Inclusive foi a matéria que eu mencionei até na abertura aqui da nossa conversa, vamos colocar na tela rapidamente, saiu matéria até na BBC Brasil, também no site do UOL, aí que na semana do impeachment, 3 das 5 notícias mais compartilhadas na rede social mais popular no Brasil, que é o Facebook, são falsas, e muitos aqui para os dois lados, envolvendo denúncias de desvios, envolvendo aí presidente da República, empresas privadas e muito mais, presidente de partido, ou seja, tem que aí ter um filtro bem interessante aí, bem ativo, antes de você acabar sendo levado aí como mais um que acredita em qualquer coisa que te contam, né? O Maria vai com as outras, se dizia antigamente, né, professora? Agora, em relação do ponto de vista jurídico, a partir do momento em que você assume a sua rede social como espaço de difusão de ideias e você compartilha uma notícia falsa, você também pode estar aí correndo algum risco de ser processado eventualmente, ou de você ter que assumir uma responsabilidade por estar plantando um boato, plantando uma mentira na web? A legislação brasileira, ela prevê uma série de situações, por exemplo, relacionadas a crimes contra a honra, né? Então, é interessante, de novo, olhar essas matérias, né, que já estão indicadas que são falsas, como elas vêm com toda uma aura de verdade, né? Você tem um site, aparentemente um site de notícias, você tem uma manchete, aquilo tudo que parece indicar que é uma notícia verdadeira, mas essa coisa de repente, checar num outro meio de comunicação que você tem alguma confiança, se saiu também, pode ser uma boa prática para não terminar difundindo alguma coisa que pode ter uma implicação contra a honra de um terceiro. E nesse momento, essa pessoa que se sente vítima, que se sente afetada, ela pode reivindicar danos para qualquer um dos agentes que distribuiu aquelas informações. Nada impede que isso aconteça. É claro que essas situações, elas precisam ser tratadas com muito cuidado e com muito equilíbrio, até pelo judiciário na hora de tratar, para você não terminar restringindo também esse livre discurso online, que também não é a intenção, mas se você tem uma situação em que o indivíduo ele sofre algum dano por conta de uma notícia falsa, isso pode acontecer, isso vai ser levado ao judiciário, e o judiciário vai agir conforme identificar que aquilo aconteceu, a intencionalidade e quem foram os agentes que disseminaram aquilo. Isso já acontecia até no mundo offline, né? A gente se lembra bem que já acontecia casos de denúncias de difamação e etc., reivindicações de direito de resposta. Não é uma novidade da rede, mas talvez com a rede e com essa velocidade da rede, às vezes sem a intenção realmente, com a intenção de se engajar, de interagir, a gente acaba compartilhando uma coisa, às vezes sem pensar muito. Sim, acabar e isso também acontece. ofendendo aí ou até republicando aí alguma mentira online. Tem que ter muito cuidado nesse momento. Agora, no sentido de utilização das redes sociais, a gente tem ouvido cada vez mais, né, o pessoal dizendo: eu li tal coisa no Facebook, recebi tal coisa no WhatsApp. E sabendo aí que essas ferramentas de comunicação, essas redes sociais, na verdade, elas não criam conteúdos, elas simplesmente recebem os conteúdos
tanto de usuários, pessoa física, ou como usuários que são mais sites, blogs. A gente tem aí a infinidade de os tipos, né, de membros que fazem parte dessas comunidades, mas é importante também mencionar aqui para quem acompanha a gente que Facebook e WhatsApp não são fontes de informação, eles estão ali simplesmente como algo para propagar as notícias, né? Eles não estão criando notícias, eles não têm redações ali de jornalistas que vão averiguar, mas para o cidadão comum tornou-se, né, comum também dizer que eu li tal coisa no Facebook, então tá valendo, como se fosse uma verdade absoluta, né? Claro, claro. E isso é até uma coisa interessante de se observar. Com o tempo isso vai mudando na internet. Por exemplo, inicialmente você tinha uma diversidade, como você falou, de blogs, de canais onde as pessoas podiam se comunicar. Isso vai se concentrando entre algumas empresas que oferecem essas ferramentas de comunicação, essas ferramentas que vão viabilizar que uma pessoa em determinado lugar se comunique com outra pessoa em determinado lugar no mundo inteiro. E aí o Facebook, o WhatsApp e uma série de outras ferramentas, elas vão permitir esse contato. Elas não criam conteúdos, mas também elas têm uma intencionalidade, elas têm um papel. E aí que eu comentava, às vezes a gente acha que a internet é esse lugar livre, sem controle. Você tem que pensar, por exemplo, as redes sociais, ela tem regras de conduta, né? Não é difícil a gente ver notícias de que algum conteúdo foi retirado por algum motivo. Então, quando a gente aceita entrar numa rede social, que a gente se cadastra e dá lá, eu aceito os termos de uso, às vezes aqueles termos de uso que são determinados também por uma empresa privada, eles limitam, eles direcionam o tipo de conteúdo que pode ou não ser colocado ali. E isso também influi, uma coisa que é interessante para a gente pensar sobre essa neutralidade ou não desses meios, a gente pensa muito na informação que a gente tem, mas a gente às vezes não pensa na informação que a gente não tem e por que a gente não tem. E tem uma discussão, por exemplo, esses rumores online, eles se disseminam muito rapidamente, mas quando é para desmentir, às vezes demora, né? Por que será que não se disseminam? Provavelmente, e a internet é maravilhosa por isso, a contra-informação ela é gerada tão rapidamente quanto aquela informação falsa, mas ela não é tão compartilhada, ela não ganha tanto destaque, ela não chega a esse espaço. Por que também, né? Quais são os filtros que permitem com que algumas informações sejam mais visíveis do que outras? E quando a gente está num mar de informações que é a internet, com milhares e milhões de pessoas gerando conteúdos o tempo inteiro, o que direciona essas informações, então, e quem determina isso, e aí essas empresas ou essas ferramentas, elas, por um lado, elas não gerem conteúdo, mas elas gerenciam como isso vai aparecer ou não. Então, existe um debate interessante aí também sobre como a gente, ao entrar nesses novos meios, a gente entende o funcionamento deles e a gente pode ter também uma postura crítica. Ninguém vai falar, não compartilhe nada, tome cuidado, isso é perigoso. Pelo contrário, é maravilhoso que as pessoas estejam cada vez mais engajadas e possam compartilhar informações úteis com as pessoas que estão próximas, né, delas, oferecer serviços. Eu imagino que muitas dessas informações também são compartilhadas com a intenção de puxa, isso é útil, isso é uma coisa que eu quero ajudar, que eu quero participar e acaba tendo essa complexidade, mas é importante que as pessoas sim se engajem, mas também com essa visão crítica que acho que é válida para todos os meios de comunicação, de que informações eu tenho, que informações eu não tenho, como que eu interajo com isso. De certa forma, ter um faro investigativo, duvidar de tudo que você lê na primeira lida, aí lê de novo, aí verifica, dá uma olhada de novo, vê de onde é que vem aquela fonte, se você já ouviu falar naquele site ou não, se foi a primeira vez que você viu falar de algum site e é uma notícia muito bombástica, desconfie também, né? Porque a gente sabe que não é assim tão fácil que as coisas funcionam, além dos tantos boatos no Twitter que surgem todos os dias aí de morte de pessoas famosas, que são brincadeiras de mau gosto, mas que também se perpetuam aí porque acabam ganhando um grande volume de retweets e tudo mais. Bom, a gente vai voltar a esse assunto aqui em alguma outra oportunidade no Conexão, mas por agora o nosso tempo já encerrou. Então, professora, muito obrigado pela presença. É um prazer conversar com você. O prazer foi meu. Bom, você de casa, fique ligado. A gente volta daqui a pouquinho com Conexão Futura para falar sobre artesanato no nosso quadro Trabalho e Profissões. E você não pode perder. Até já.